Então, um exemplo. Teve uma paciente minha, inclusive foi minha primeira paciente de hipnose nesse método da Omni, do curso de 2018, em que eu aprendi a hipnose clínica, em que ela se queixava para mim, Ana, eu tô sofrendo muito, eu não quero mais viver, eu quero acabar realmente com a minha vida. Nossa, caso gravíssimo. Não, mas olha o motivo. Se você falar, meu Deus, como assim o motivo é esse? Porque o meu cachorro morreu e eu estava... Tô olhando aqui, mas não é porque chegou pergunta. Eu tenho um ponto, tá? Tá não, por isso. sem problema. Tô prestando atenção no que você está falando. Não tem problema nenhum. E aí o que acontece? O cachorrinho tava lá, né, andando na rua, junto com ela tava levando o cachorro passear, e veio um pitbull que se soltou de algum lugar, engoliu o cachorrinho dela e matou no colo dela, porque ela pegou o cachorro no colo e morreu nos braços dela. E ela falou, não quero mais viver, chega, acabou, não faz sentido mais. Aquilo deflagrou nela. Só que aí, assim, a pessoa ela pode querer cometer suicídio por conta disso? Pode, mas se você for analisar bem o caso, não é assim algo tão, vamos dizer assim, existe algo por detrás disso. Não era só... Aquilo não é suficiente para alguém tirar a vida. Isso, exatamente. Tem algo maior por trás. Colocar de uma forma que, não menosprezando, pelo amor de Deus. Com certeza. Porque com certeza perdeu não é para nós. Um animal. Cada um carrega a sua dor. E cada um carrega a sua dor. Só que a questão dela é que tinha muita coisa antes disso. E aí o que acontece? E você já pegou o primeiro caso assim? O primeiro caso. Não, sim, já era para testar a alma, né? O meu primeiro caso de psicologia na clínica era uma paciente borderline que se cortava com a gilete. O meu primeiro caso na clínica. É gravíssimo, gente, não, né? Porque uma coisa dessa falo é gravíssima. Comigo me acontece Sim, já começa que só por santo Deus. Mas eu adoro, né? Então, eu falo, venha mais. Quanto mais complicado, melhor. E aí, o que acontece? Chegou nesse momento em que a paciente falou, vou fazer a hipnose. Falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer um curso e eu vou utilizar esse método só daqui umas 2 semanas. Você quer esperar para eu fazer esse método em você específico? Ela falou, quero. E ela ficou me aguardando. E nisso, eu falava para ela, mas você não teve culpa na sessão de psicologia. Você colocou a mão na boca do pitbull e tentou abrir para salvar seu cachorro. Você não teve culpa. Entrava pelo ouvido, saía pelo outro ouvido. E ela só chorava. Só chorava. 2 sessões desse jeito. Ok. Marcamos a hipnose, fizemos a hipnose. Voltamos para a causa raiz do problema. Qual era a causa raiz do problema? Onde tudo iniciou, quando ela era pequena. Isso você descobriu na hipnose? Na hipnose. Tá. 5 anos de idade, mais ou menos. Ela foi atravessar a rua para encontrar a mãe do outro lado da rua e estava responsável pelo irmão pequeno, de uns 3 anos de idade. E o irmão saiu correndo e foi atropelado. Ah, meu Deus. Então, ela começou a sentir aquela culpa e impotência por não conseguir ter segurado o irmão. Então, aquilo nasceu ali. A causa raiz do problema estava lá. E ela guardou aquela dor, aquele sofrimento até os 20 e poucos anos da vida dela. Foi isso que aconteceu. Depois, quando eu pergunto, evento causador inicial, essa emoção é nova ou conhecida? É nova. Então, ela iniciou ali. Então, ela começa dos 5 anos de idade até os 23, se eu não me engano, ela tinha. Se for conhecida, a gente volta antes dos 5 anos de idade, porque tá antes. Às vezes pode estar até na barriga da mãe, por exemplo, no útero. Ok, caminhamos, chegamos a descobrir num outro evento em que ela era responsável por ensinar o irmão a estudar, porque ele era um péssimo aluno e ela era uma ótima aluna na escola. Então, a mãe deixava ela ensinar ele nos estudos. E ele ia mal na prova, ficava de recuperação. E ela, de novo, se sentia culpada. Se punia, então, foram alguns eventos relacionados a isso. E quando chegou o evento do cachorro, ela não aguentou, ela explodiu.
eu não aguento mais, eu quero acabar com a minha vida porque eu não aguento mais lidar com essa dor de culpa, mais uma desse cachorro, e agora é o cachorro da família preferido, fui eu que estava passeando com um cachorro e aconteceu um negócio desse. Então, é como se você fosse enchendo um copo d'água e fosse a última gota. Acabou. Quando terminou a hipnose, é lógico que eu trabalhei outras questões com ela, Sim. ela se despediu do cachorro, pus ela para conversar com o cachorro, pedir perdão pro cachorro, enfim. Utilizei o processo todo, durou em torno de quase 2 horas. Terminou a sessão de hipnose e eu perguntei para ela, e aí, como é que você tá se sentindo? Tá tudo bem em relação ao cachorro? Ela falou, tá, Ana, eu entendi que eu não tive culpa. Ah, que maravilha. E eu falei, não, isso daí é... Eu falei, mas como assim? Eu fiquei 2 sessões falando para ela que ela não teve culpa. Não, e a família devia ter falado, o mundo Todo estava falando. mundo. Exatamente. E aí, eu quis acompanhar ela nas próximas semanas para ver como que ela estava. Essa menina chegou sorrindo no consultório. Um sorriso lindo. Ali você falou, funcionou. Eu falei, nossa, mas como você tá bem? Você tá sorrindo? Ela falou, eu sempre fui assim. Eu só não estava bem por aquele motivo. E não passou mais ideias na cabeça dela, né? Suicídio. De suicídio e tudo mais. Porque na psicologia, eu teria que tomar uma outra conduta, né? Sim. Inclusive. Mais demorado, com certeza. Com certeza. E ela, muito rapidamente,